Olá, pessoal! Vamos iniciar aqui a nossa última aula teórica de balancete. Ficaram poucos assuntos aqui para essa aula e nós vamos iniciar essa aula falando dos elementos mínimos do balancete de verificação. Antes eu quero te trazer uma breve explicação, porque de repente pode ser que você veja em algum lugar ou que alguém comente com você. É só para te tranquilizar que é o seguinte: elementos mínimos do balancete, assim como outras informações que a gente acaba trabalhando em aula, faziam parte de uma norma do Conselho Federal de Contabilidade. Essa norma foi revogada, ela não existe mais. E aí você pode perguntar, mas se essa norma foi revogada, por que a gente está estudando essas coisas, né? Porque embora a norma tenha sido revogada, essas situações de elementos mínimos e tamanho de balancete e detalhes e recomendação de periodicidade de elaboração, elas continuam sendo aplicadas pelas empresas, virou uma prática contábil nas empresas. Mas mais importante do que a prática contábil é que você saiba que isso continua sendo cobrado pelas bancas de concurso, justamente porque, embora revogado, tornou-se uma prática contábil, tá? Então, continua sendo cobrado pelas bancas e por isso você tem que saber. Beleza? Só para dar essa explicação, tranquilizar quem de repente ouviu falar ou se você em algum momento ouviu falar. As bancas continuam cobrando porque acabou se tornando uma prática contábil esses elementos mínimos e alguns detalhes sobre o balancete com a periodicidade de elaboração e tudo mais. Beleza? Vamos então para o material, que a gente vai falar agora sobre os elementos mínimos que um balancete de verificação tem que conter. E aqui, pessoal, os elementos mínimos para você tentar memorizar, para facilitar, pode pensar no seguinte: os elementos mínimos são aqui, ó. Opa, muito escuro. EDPs. Esses são os elementos mínimos do balancete de verificação. Quais são, então? Veja ali, ó. Identificação da entidade. Identificação da entidade. Então, quando a gente elabora esse relatório, né, que é o balancete de verificação, esse demonstrativo, lá em cima tem que trazer o nome da entidade, tem que ter também a data a que se refere, quando que ele está sendo elaborado, o período de abrangência, é um mês? A gente está fazendo o balancete de verificação do mês de junho? A gente está fazendo de 15 dias, de 7 dias? Quanto tempo? Período de abrangência. Tem que trazer também a identificação das contas, certo? E os grupos aqui pertencem, o saldo das contas e lá no final do balancete a soma dos saldos devedores e credores, tá? São os elementos mínimos, então, que um balancete de verificação tem que conter. De vez em quando isso aqui cai em prova. Beleza, pessoal? Então, se for facilitar a tua memorização, né, temos aqui o EDPs, que são os elementos mínimos que tem que constar num balancete de verificação. Tranquilo? Agora vamos falar dos erros identificáveis nos balancetes de verificação. Aqui é importante que você saiba o seguinte: pense comigo, quero que você raciocine aqui comigo. Você já sabe que o balancete de verificação tem como função e finalidade verificar a exata, correta aplicação do método das partidas dobradas. Ele vai verificar a exatidão aritmética desse método, ou seja, se o total de credores realmente bateu com o total de devedores. É isso que ele vai fazer. Sabendo disso, pensa comigo. Se de repente o pessoal da contabilidade fizer um lançamento em duplicidade, eles contabilizaram corretamente, mas contabilizaram 2 vezes. Você consegue identificar esse erro no balancete? Não, pessoal. Por que que não? Porque o teu total de saldos devedores vai estar igual ao total de saldos credores. E aí você não consegue saber que deu erro na contabilização por lançamento em duplicidade. Da mesma maneira, você não consegue identificar uma omissão de lançamento se de repente, né, a gente tiver aí com a coluna de devedores igual ao dos credores. Se de repente a contabilização foi feita com valor incorreto, mas ele bateu, você tinha que debitar R$100 e debitou 1.000, você tinha que creditar 100 e creditou 1.000, você não consegue pegar. Então é importante que você entenda e raciocine que não são todos os erros que você consegue identificar no balancete. De forma geral, você consegue identificar no balancete erros que têm relação com ou com a incorreta aplicação do método das partidas dobradas, ou quando o saldo da conta apresenta-se invertido no balancete. Por exemplo, você tem lá um imóvel. Imóvel é um bem registrado no ativo, saldo devedor.
certo? Se de repente no balancete esse imóvel apresenta saldo credor, você fala, peraí, tem alguma coisa errada. Então, esse é o tipo de erro que você consegue detectar no balancete. Erro por natureza invertida ou quando a aplicação do método das partidas dobradas está incorreta, tá? Veja aqui no material as informações que eu preparei para você. Então, aqui, ó. Como eu falei para você, nem todos os erros que são relacionados à contabilização a gente consegue identificar no balancete. Quando a coluna de saldos devedores estiver igual à coluna de saldos credores, eu não consigo identificar se um lançamento foi feito em conta errada ou duplicidade, por exemplo. Tá? Basicamente, nós conseguimos identificar erro caso uma conta apresente saldo com natureza incorreta, invertida, e erro na aplicação do método das partidas dobradas. Então, vamos lá. Deixa eu te explicar quais são os erros identificáveis, portanto, no balancete, que tem relação aí com a incorreta aplicação do método das partidas dobradas. Veja aqui, então. Quais são os erros? Bom, se eu estou falando incorreta aplicação do método das partidas dobradas, significa que no momento da contabilização você vai ter um total de débitos diferente do total de créditos, tá? Incorreta aplicação significa isso, significa que os totais devedores e credores não bateram. E aí, o que a gente pode pensar? De erros identificáveis no balancete de verificação. Quando foi feita a contabilização, ao invés de debitar uma conta e creditar outra, você acaba fazendo o débito e o crédito em um único local e fica com um crédito incorreto. Então, você tinha que debitar, por exemplo, 100 e creditar 100. Você acaba fazendo um débito de 200 e não contabiliza, ou faz um débito de 100 e não contabiliza, tá? São erros que você consegue identificar no balancete de verificação. Outro tipo de erro, o contabilista tinha que debitar 10 e creditar 10. Ele faz um débito de 10, mas ele incorretamente acredita 2 vezes a mesma conta, tá? Veja que todos esses erros que eu estou te falando são erros que estão relacionados com a incorreta aplicação do método das partidas dobradas. Por quê? Porque o teu total devedor não está fechando com o total credor, tá? Então, a gente consegue identificar que é erro de aplicação de método. Então, entenda o seguinte, como que funciona aqui o processo de escrituração até a gente chegar no método, no balancete de verificação. Acontece o seguinte, primeiro nós fazemos as contabilizações, certo? Os registros contábeis, os lançamentos, a escrituração, tá? Então, primeiro nós contabilizamos. Depois que são feitas as contabilizações ou lançamentos, nós elaboramos o livro diário, certo? O livro diário vai trazer todas essas contabilizações organizadas em ordem cronológica. Então, à medida que a gente vai contabilizando, esse livro vai sendo alimentado, porque ele vai trazer aqui todas as contabilizações em ordem cronológica de dia, mês e ano. Depois do livro diário, nós temos o livro Razão, que organiza essas contabilizações por conta contábil. E depois, então, elaboramos o balancete de verificação para verificar, para confirmar que todo esse processo anterior está correto, tá? Que todas as contabilizações foram feitas corretamente, bateu, pelo menos a gente fez a exatidão aí de saldo, certo? Bateu o total de devedores com credores. De novo, acabamos de ver isso, não são todos os erros que a gente consegue identificar no balancete, mas erros relacionados à incorreta contabilização, incorreta aplicação do método das partidas dobradas, sim, tá ok? E aí, depois que é feito o balancete, é que nós elaboramos as demonstrações contábeis obrigatórias. Quais são? Balanço, por exemplo, né? Balanço, DRE, DFC, DVA, DMPL, por aí vai, tá? Só depois, então, que nós elaboramos o balancete, é que partimos para as demonstrações contábeis. Tranquilo, pessoal?
Vamos então aqui concluir a parte teórica de balancete de verificação, falando dos tipos de balancete, que nós temos 2 tipos de balancete, né? O balancete inicial, também chamado aqui, ó, de balancete preparatório. Esse balancete aqui, ele traz as contas patrimoniais, que são as contas de ativo, passivo exigível e PL, e lembre que temos aqui retificadoras dentro desses grupos, tá? Que são também patrimoniais, e além disso as contas de resultado, que são as receitas e despesas, ok? Qual a diferença desse balancete aqui para o próximo, para o final? É que esse balancete aqui, ó, ele é elaborado antes da apuração do resultado do exercício, tá? Então, ele é feito antes. O que é a apuração do resultado do exercício? Tá lembrado? Veja, pessoal, vimos isso em módulos anteriores, vamos relembrar então. A apuração do resultado do exercício nada mais é do que apurar o valor final do resultado. Apuramos o resultado da seguinte forma: total de receitas menos o total de despesas. Se o nosso saldo de receitas for superior ao saldo de despesas, nós teremos como resultado um lucro. Se o nosso saldo de despesas for superior ao saldo de receitas, teremos como resultado um prejuízo, tá? Essa é a apuração do resultado do exercício, que normalmente é feita através de um grande razonete aqui, ó, chamado de ARE. Temos desse lado os saldos de débitos e créditos. Então, te pergunto, desse lado aqui, eu vou registrar as receitas ou despesas? Aqui. Aqui as despesas, né? Lembre que as despesas é que tem os saldos devedores e receitas tem saldos credores. Então, fazemos um grande razonete e lá no final apuramos o saldo. Se o valor de despesas for superior, nós teremos um prejuízo. Se o valor de receitas for superior, teremos um lucro. Mas também tranquilíssimo se você quiser fazer a apuração dessa forma, tá? Essa é a apuração. Veja que esse balancete inicial é feito antes da apuração, por isso que ele traz aqui, ó, contas de resultado, e normalmente é o balancete inicial que nós elaboramos, tá? Mas nós também temos o balancete final. O balancete final, veja que ele é composto somente por contas patrimoniais. Por quê? Porque ele é feito depois da apuração do resultado do exercício, tá? Se é depois da apuração do resultado, nós não temos mais contas de resultado, porque ao final do exercício, essas contas são zeradas, pessoal. Já estou te trazendo mais uma informação importante aí. Contas patrimoniais têm saldo acumulado no decorrer dos períodos, as contas de resultado são zeradas ao final de cada exercício, tá? Por isso que o balancete final só traz contas patrimoniais, porque as contas de resultado já foram aí incorporadas ao saldo das patrimoniais, lá no patrimônio líquido, lembra? Que esse resultado é transferido para o patrimônio líquido? Então, já estão lá, e as contas de resultado, por esse motivo, foram zeradas. Sempre que a gente apura o resultado, zera as contas de resultado, tá? A gente apura aí o lucro ou prejuízo, as contas de resultado são zeradas e a cada exercício começam com um saldo novo, ok? Terminamos a parte teórica, mas agora a gente vai fazer aqui um pequeno exercíciozinho para a gente praticar o balancete de verificação, e esse exercício é bem tranquilo, é mais para você treinar a estrutura e a classificação dos saldos. Então, veja aqui, ó. Uma empresa apresenta as contas contábeis demonstradas abaixo com seus respectivos saldos. Os valores foram extraídos do livro Razão da entidade. Aí traz aqui uma lista com as contas e pede, elabore o balancete de verificação a partir dos saldos. Vamos lá. Para isso, precisamos classificar esses saldos. Então, veja aqui. Caixa, vamos lá fazer a classificação. Caixa é uma conta de ativo com natureza devedora. Títulos a pagar passivo, natureza credora. Equipamentos ativo, natureza devedora. Veículos ativo, natureza devedora. Bancos ativo, natureza devedora. Capital social, patrimônio líquido, natureza credora. Máquinas ativo com natureza devedora.
duplicatas a pagar, passivo exigível, natureza credora e lucro. E aí, pessoal? Agora eu quero que você me diga, lucro tem natureza devedora ou credora? Credora, acabamos de ver aqui, ó, né? Lucro é quando o saldo de receitas é superior, portanto vai ter natureza credora, natureza de receita, tá? Sabendo disso, nós vamos alimentar aqui o nosso balancete de verificação. Então, vem aqui, caixa com saldo de 10 mil, títulos a pagar, com saldo de 52 mil, equipamentos, com saldo de 12 mil, devedor, né? Tá vendo que eu tô colocando nas colunas certas, né? Devedor ou credor. Aí temos veículos, com saldo de 70 mil, devedor, bancos, com saldo de 46.750, devedor, capital social, com saldo de 130 mil, credor, máquinas, com saldo de 80 mil, devedor, duplicatas a pagar, com saldo de 12 mil, credor, e o lucro com saldo de 24.750, credor. Fazendo a somatória dos saldos devedores e credores, vamos chegar aqui, ó, vou fazer em azul aqui em cima porque faltou espaço. 218.750 devedor e 218.750 credor. Beleza, pessoal? Tranquilo? Balancete de verificação é tranquilo, né? É um assunto aí fácil de entender, fácil de memorizar também. E para praticar, não deixe de fazer as questões que estão no seu material e conferir a correção das questões nas próximas aulas que eu preparei para você, tá bom? Encerramos a parte teórica de balancete. Próximo módulo trabalhamos aí balanço patrimonial, mas o módulo ainda não acabou. Não deixe de conferir as aulas de questões aqui que eu preparei para você. Tudo bem? Então, até a próxima aula.